Este homem salvou um crocodilo de morrer. Anos depois, o inesperado aconteceu. Alguns dos animais mais perigosos da Terra são encontrados na água. A maioria tem mandíbulas poderosas e ataca rápido como um raio, e é por isso que os pescadores normalmente ficam longe deles. Ambo era como a maioria dos pescadores. Ele levava uma vida tranquila. Mas tudo isso mudou um dia depois de um encontro próximo com um animal feroz no mar. Ambo era de Kalimantin e passou metade de sua vida na água. Ele tinha um velho barco de pesca de madeira que ele levava para o mar cedo todas as manhãs, pegando peixes para levar ao mercado no cais. Ambo tinha trabalhado para sustentar seu filho recém-nascido Buri. Cada carga de peixe ajudou Ambo a pagar para Buri ir para a escola primária. Ele não queria que Buri tivesse que se tornar um pescador como ele fez quando era jovem. Ambo trabalhava sozinho. Ele tinha que preparar a isca e as linhas de pesca e levar seu barco para o mar todas as manhãs, o que não era tarefa fácil. Ele morava perto do rio e mantinha seu pequeno barco perto, então todos os dias ele precisava navegar por um rio estreito por 10 minutos até que ele fluísse para uma parte tranquila do mar. Em uma manhã tranquila, quando Ambo alcançou o mar, parecia tranquilo. O sol ainda estava escondido atrás do horizonte enquanto ele remava para um de seus lugares favoritos. Ele estava lá antes de qualquer outro pescador, que é como ele gostava. Mas se ele tivesse sabido o que estava esperando por ele na água naquele dia, talvez nunca tivesse entrado em seu barco. Ambo cresceu nas Ilhas Benton, que ele assistiu se transformar em uma pequena cidade ao longo de sua vida. Quando ainda era menino, ele e seu pai sentariam em seu barco por horas sem ver outra alma. Agora ele podia ver grandes barcos à distância transportando carvão e materiais para a ilha. Isso significava mais dinheiro para a economia local, mas mais poluição no rio. Muita coisa havia mudado, mas ele tentou não se importar. Ambo ainda sentia-se conectado à sua cidade natal através dos peixes e animais no mar. Mesmo em seus dias de folga, ele iria nadar perto do Recife e procurar novos peixes. Ele descobriu que os animais mais surpreendentes vinham até você quando você não estava procurando. Ambo parou seu barco e preparou suas linhas. Ele estava pronto para colocar os pés para cima e assistir ao nascer do sol, mas não teve muito tempo para relaxar. Havia algo na água prestes a mudar sua vida. Uma de suas linhas de pesca sacudiu repentinamente para a esquerda. Ambo olhou por cima da lateral do barco e pensou que devia ser um grande peixe, mas ele viu a sombra de algo passando sob o barco. Era muito pontudo e grande para ser um peixe. Enquanto a sombra puxava a linha de pesca, ele empurrou a vara de pesca para a água atrás dela. Ambo foi lento para reagir e não conseguiu agarrá-la a tempo. Seu barco estava balançando de um lado para o outro e ele tentou estabilizá-lo. Então, um corpo verde e massivo saltou da água. Entre as salpicadas de água, Ambo viu que tinha dentes pontiagudos e até a pele parecia afiada. Ele percebeu que era um crocodilo. Ele já havia visto crocodilos antes em águas mais rasas, mas nunca tão longe do pântano. Ambo também notou que não era um crocodilo totalmente crescido, talvez cerca de 3 pés ou 1 metro de comprimento. Enquanto ele se contorcia e se virava na água, ele podia ver que uma grande sacola de plástico estava presa em sua boca, enquanto o animal tentava abrir sua mandíbula. Parecia estar sufocando. Sem pensar, Ambo pulou em cima do perigoso crocodilo e começou a abrir sua boca com as mãos. Os dois foram acima e abaixo da água enquanto o pequeno pescador lutava com o predador, mas os anos puxando seu barco até o rio haviam deixado Ambo bem forte, e depois de apenas alguns segundos, ele conseguiu puxar o plástico da boca do crocodilo, salvando o animal da morte certa. Então ele empurrou o crocodilo com os pés para dar a si mesmo tempo suficiente para nadar de volta para o barco. O crocodilo se virou para encarar Ambo e os dois congelaram por um momento. O animal rapidamente nadou para longe. Ambo subiu de volta ao barco, torceu as roupas molhadas e não podia acreditar no que acabara de acontecer. Sua adrenalina estava subindo e ele precisou de algum tempo para recuperar o fôlego, mas o dia ainda não havia acabado e estava prestes a ficar ainda mais estranho. Pouco mais
tarde, quando Ambo estava voltando para o rio, ele ouviu alguns barulhos atrás de seu barco. Ele olhou para trás e, para sua surpresa, lá estava o crocodilo novamente. Ambo não sabia se estava em perigo ou não, então acelerou, mas o crocodilo rapidamente o alcançou e nadou ao lado do barco. Lentamente, ela empurrou o barco suavemente e Ambo percebeu que ela poderia estar tentando brincar com ele. Então, jogou para ela um dos peixes que ele havia pescado antes. O crocodilo engoliu de uma vez e nadou ao lado do barco até Ambo chegar perto de sua casa. Sua esposa, na margem do rio, gritou para ele: "Cuidado!", dizendo em pânico: "Tem um crocodilo bem aí." Mas Ambo a tranquilizou, dizendo que estava tudo bem. Ela não acreditou até que ele ancorou o barco e a crocodilo nadou suavemente até ele, seu novo amigo. Ambo lhe deu outro peixe dessa vez. Eles estavam quase se tocando. Depois de um pouco mais de natação no rio, a crocodilo se foi. Parecia uma experiência única na vida, mas a história ainda não havia acabado. Depois de alguns anos de silêncio, a esposa de Ambo teve uma ótima notícia. Ele havia levado o filho para pescar fora da cidade quando sua esposa o chamou. Ela lhe contou que algo incrível havia acontecido. Aquele crocodilo de anos atrás havia voltado e parecia estar procurando por Ambo, já que ele não estava lá. Sua esposa alimentou o crocodilo, assim como seus vizinhos, que eles haviam contado a história todos esses anos. Então, no dia seguinte, Ambo voltou para casa e encontrou o crocodilo lá novamente. Eles se cumprimentaram em uma parte rasa do rio e a crocodilo permitiu que Ambo se aproximasse. A crocodilo não era tão pequena quanto ele se lembrava. Ela havia se tornado uma crocodilo adulta com 7 metros de comprimento. Mas algo que nunca mudou foi o nível de afeto de Ambo. O animal se lembrava dele salvando sua vida naquele dia. Desde sua volta, Ambo chamou a crocodilo de Risca. Ela nada até a casa procurando por ele e algo para comer, é claro. Mas quando ela não aparece, Ambo faz algo inesperado. Ele pega seu barco e sai procurando por ela no rio, assim como qualquer dono de animal faria se seu cão ou gato sumisse. Ele vasculha o rio até encontrá-la. Quando o faz, ele a alimenta, às vezes com peixes ou até 3 frangos. Uma vez que ela está satisfeita, então ele segue em frente. Isso também faz Ambo feliz e ele nunca vai esquecer de alimentar sua amiga. Mesmo quando Ambo saía para trabalhar, ele arranjava para vizinhos ou amigos dele passarem e dar comida para a crocodilo. Dessa forma, ela nunca ficaria com fome, mesmo quando Ambo não estivesse lá para cuidar dela pessoalmente. Ao longo dos anos, o filho de Ambo, Buri, também se afeiçoou a crocodilo. Uma das suas coisas favoritas era alimentar a crocodilo junto com seu pai. Risca gostava de peixe, mas em ocasiões especiais, frango ou carne era no seu cardápio. A história da crocodilo motivou Buri a fazer uma mudança. Ele começou a limpar o plástico no rio toda semana e sonhava em se tornar um político para parar a poluição da cidade portuária vizinha. A crocodilo continuou visitando a casa de Ambo por mais 20 anos. Às vezes, ela seguia o barco de Ambo de volta pelo rio, assim como fez naquele primeiro dia. Sempre que a crocodilo ficava ferida, Ambo tentava fazê-la se sentir melhor. Ele até chamou um veterinário para o rio uma vez. O veterinário ficou muito assustado ao se aproximar, mas ele disse a Ambo o que fazer e deu a ele alguma medicação também. Ninguém acreditava que uma crocodilo poderia confiar em uma pessoa, muito menos tanto, mas a amizade de Ambo com Risca provou que eles estavam errados.